Neville Goddard Universo Quântico traz hoje a palestra O Enigma, de 10 de março de 1967. Somente a mente indolente não conseguiria enfrentar o desafio de um enigma. Não é estranho que o maior dos grandes da Terra seja aquele que nunca nasceu ou viveu como um mortal, como você e eu entendemos o termo, neste mundo secular. Eu poderia dizer não apenas ele, mas poderia usar o plural, eles, que nunca nasceram mortais. Mas esta noite nos limitaremos ao maior dos grandes da Terra, aquele que é adorado por todos e que realmente nunca nasceu mortal. Portanto, quem é ele? Um enigma conforme definido no dicionário é um objeto ou pessoa misteriosa, aquilo que é difícil de entender. Também é peneira, separar o joio do trigo, ou para aumentar. Então, quem é o maior dos grandes da Terra que nunca nasceu mortal? No que me diz respeito, Jesus Cristo. Esse é o maior dos grandes da Terra. Acho que você e eu concordaríamos que não. Isto é, eu sei que não, talvez você pense que sim. Eu sei que não escolhi o ambiente em que me encontrei ao nascer. Mas rapidamente me adaptei a tudo o que ali encontrei, naquela seção do espaço-tempo, aos hábitos, aos costumes, à religião, às doutrinas em que me encontrava. Então aqui, encontramos o mundo inteiro se adaptando ao ambiente em que se encontra ao nascer. Se forem honestos consigo mesmos, não escolheram aquele ambiente, eles se encontraram lá. Então aqui, Deus Pai me colocou você, naquela época específica mais adequada para o trabalho que ele estava fazendo sobre si mesmo em nós, aquele eu em nós, pois ele estava bastante disposto e preparado para aceitar todas as consequências deste seu mundo confuso, com todos os seus emaranhados e enigmas. Isto ele fez e tomou em Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo é o seu poder, é a sua sabedoria, o seu próprio poder enterrado em nós. Agora, aqui nos voltamos para as Escrituras. Ele cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e percebam com o coração, e se convertam e sejam salvos. João 12 versículo 40. Ali, ele o Senhor Deus, como nos disse no capítulo 6 de Isaías, cegou-me os olhos, endureceu-me o coração, para que eu não me convertesse e fosse salvo. Versículo 10. Então, quando alguém agora peneirado se torna a batata grande por causa da longa jornada que ele fez e está prestes a quebrar, e de repente todo o drama se desenrola nele, e ele o conta, há poucos que acreditam nele, poucos para aceitá-lo. Pois eles o veem, ele nasceu mortal e eles o veem no mundo dos homens. Conhecem o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, sabem tudo sobre ele e por isso o rejeitam, e não é isso que procuramos. Então ele lhes conta exatamente o que aconteceu com ele e desvenda o enigma. Pois o objeto que é o maior enigma dos enigmas é a Bíblia, e ele experimenta as Escrituras, e lhes diz exatamente a chave de como tudo se desenrola no homem. E eles rejeitam e não acreditam. Portanto, toda a sua história é completamente desconsiderada, mas ele a conta. Outros ouvem e gravam. Eles também vivenciam isso e depois passam adiante, boca a boca, enquanto alguém vivencia todo o drama. Isso ainda é negado pela massa, porque ele cegou seus olhos, endureceu seus corações para que vejam com os olhos e percebam com o coração, e se voltem e sejam salvos. Agora, você não acredita que eu estou no Pai e o Pai em mim, que as palavras que eu falo não são as minhas palavras, mas as palavras daquele que me enviou? Acredite que estou no Pai e que o Pai está em mim, pois em verdade vos digo que aquilo que experimento, nas Escrituras é chamado de aquilo que fiz, a obra que fiz, você fará e ainda maior funciona do que estes. Se você não acredita em mim, acredite por causa das próprias obras. João 14 versículo 10. O Pai não está do lado de fora, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acredite que ele não está do lado de fora. Se eu me virasse, eu o veria, e porque mal posso me tornar aquilo que vejo, poderia desaparecer de vista. Você verá a coisa desaparecer diante de seu rosto. É apenas uma sombra tornada real pelo mundo. Digo isso por experiência própria. Tenho um filho na cidade de Nova York que leva meu nome.
Ele agora tem cerca de 13 anos. Antes de ele nascer, eu tive essa visão. Este rapaz estava diante de mim e eu senti que era seu pai. Seu nome era Neville Mark, ele tinha cerca de 4 anos. Conversamos e eu disse: "Quando você vem?" Ele disse: "No dia 10 de novembro. Agora é setembro." Então, na manhã seguinte, eu disse à minha esposa: "Sabe, um garotinho virá até nós no dia 10 de novembro." "Bem," ela disse. "Eu acredito em milagres e acredito em você e em todas as coisas que você fala, mas, na verdade, isso é impossível, pois não estou grávida." Eu disse: "Bem, ele virá no dia 10." Uma amiga minha, que estava grávida, esperando o bebê para dezembro, e ela queria uma menina, porque tinha um menino. E eu disse: "Bem, agora, quando esta criança chegar e ela não poderia conceber um menino, tem que ser uma menina", e eu disse: "Tudo bem, deveria ser um menino e se o menino nascesse no dia 10 de novembro, o nome dele é Neville Mark." Mas ela sabia que a criança só chegaria em dezembro e no final de dezembro. Bem, ela foi levada às pressas para o hospital no dia 10 de novembro e o pequeno Neville Mark veio. Então ela o chamou de Neville Mark. Há cerca de 5 anos, na casa deles em Nova York, o garotinho estava em casa. O pai e a mãe estavam presentes, mas ele não se dirigia a eles, falava comigo. Ele disse: "Sabe, Neville, sinto que se pudesse me virar, poderia ver quem realmente sou. Sei que estou usando máscara, mas não consigo me virar. Não sonhei isso, ninguém me contou, não li, mas sei que se pudesse me virar, veria realmente o ser que realmente sou. E mal posso esperar para morrer para me virar e ver quem eu sou." A mãe o deteve imediatamente. Ela era uma garota muito, muito pobre que se casou com muitos ricos, e qualquer coisa relacionada à morte a assustava. Ela perderia seus diamantes, sua casa e todas essas coisas que a assustam até a morte. Nenhuma morte. E o marido também. Ele tem dinheiro, possui bens e não consegue pensar na coisa chamada morte. Ele tem 75 anos. O rapaz tinha então 10. Então ele ainda não tinha. Ele tinha apenas 71. Agora o rapaz está crescendo. Sem dúvida distraído. Mas foi o que ele me disse. Agora deixe-me contar minha própria experiência. Deitado na cama, do lado esquerdo, e aqui está uma força aparentemente além da minha cabeça, mas perto da cabeça, e centrada na parte de trás da minha cabeça, uma força tão poderosa que eu queria tanto me virar e ver quem estava aplicando força. Senti alguém, não uma força impessoal, senti que alguém está aplicando essa força. Eu tentei o meu melhor. Eu disse: "Agora estou paralisado, por que não consigo me virar?" Usei meus dedos. Eles eram todos animados e móveis. Movi meus pés. Movi meus ombros. Movi todo o meu corpo. Eu não fiquei paralisado. Meu corpo estava tão vivo quanto agora, mas aquela força na base do meu crânio, na parte de trás da minha cabeça, era tão intensa que eu não conseguia me virar. Eu queria muito ver quem estava aplicando. Se eu tivesse me virado na cama naquele dia, teria visto o ser que sou e instantaneamente teria partido deste mundo. Agora que, ele cegou seus olhos e endureceu seus corações, para que não vejam com seus olhos e percebam com seus corações, e se convertam e sejam salvos. A mesma palavra é usada, mas no sentido grego, o filho pródigo caiu em si e se virou. Ele se lembrou de seu pai, virou-se e foi para casa, e recebeu o grande manto, o anel, o bezerro cevado. O reino era dele. Então você e eu estamos em um mundo onde fomos propositalmente cegos pelo Pai em nós. Nossos corações foram endurecidos pelo Pai em nós. Portanto, as palavras são importantes quando alguém chega ao fim, ele pode dizer: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Posso dizer-lhe esta noite que o próprio Deus, Deus Pai, usa os tiranos do mundo para fins que vão além dos seus objetivos.
Você desempenhou todos os papéis e todos os seres serão salvos. Pois este é o mesmo Pai que não quer que nenhum homem pereça, que nenhum ser no mundo pereça e não possa perecer, pois ele é apenas a máscara neste mundo de alguém que ele não vê, pois seus olhos foram cegados propositalmente e seu coração endurecido propositalmente. Ele desempenha esses papéis com base no ambiente em que foi colocado, e não por sua própria escolha. Pois fomos sujeitos à futilidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que nos sujeitou na esperança. Romanos 8 versículo 20, e não podemos voltar atrás até que seu objetivo predeterminado seja alcançado. Ele nos leva até o fim. Quando chegamos ao fim, viramos e passamos pela série de eventos chamada História de Jesus Cristo. Quando isso acontece em você, Cristo nasce em você, não de nascimento mortal. Mas aqueles no ambiente em que foram colocados acreditam que ele nasceu do ventre de uma mulher e não têm ouvidos para você quando você lhes diz quem realmente é Cristo, quando você lhes diz quem realmente é o Pai. Que aquele que vê eu agora vejo o Pai. Para o somatório de todas as experiências do homem personificado quando jovem, me chama de Pai. E ele também não nasceu de nascimento mortal. E, no entanto, os maiores dos grandes da terra não nasceram mortais. Não é estranho? Chame-o de Abraão, chame-o de Isaque, Jacó, Davi, Jesus Cristo. E você e eu vestimos a lebre com essas roupas que são mortais, muito frágeis, todo o drama está em nós. É o Pai e somente o Pai desempenhando todos os papéis, bastante disposto a assumir todas as consequências desta experiência estranha, peculiar e horrível. E ele faz. Ele assume isso em Cristo e você pensa que Cristo é diferente daquele que o enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E assim, o Pai em mim me enviou. Ele se vestiu com esta vestimenta de carne e me colocou em uma pequena ilha em 1905, entre irmãos, muitos irmãos, uma irmã, em um ambiente limitado, sem nenhuma formação social, intelectual, financeira ou qualquer outra que valesse a pena. Esse era o trabalho que ele tinha que fazer em mim. E então, ao contrário da maioria, porque eu era simplesmente anterior àquele momento de 1905, e a peneiração era o enigma e estava separando e quebrando. Não aguentei o ambiente depois de me adaptar a ele e senti a inquietação de um menino para prosseguir na busca. Portanto, meu único castigo corporal notável neste mundo foi pela Bíblia. Eu disse: pegue sua cama e ande, e meu mestre disse: traga a sua Bíblia, e eu não tinha a Bíblia. Ele disse: minha Bíblia diz: pegue seu sofá e ande. Como eu não consegui mostrar minha Bíblia, ele foi autorizado a me bater. Foi permitido então. Presumo que ainda seja permitido em Barbados o castigo corporal. Então ele trouxe essa bengala tão longa, você podia dobrar ela toda, me colocou no lugar, e me bateu até ele trazer sangue. Eu estava sangrando das nádegas até os joelhos por causa da Bíblia. Então, quando eu era um menino de 9 anos, isso aconteceu comigo. Mas eu estava inquieto. Tudo pela busca da palavra de Deus. E então atravessei todo o oceano até aqui, tudo em busca. Entrei para o teatro, pois isso me prepararia para ficar diante de você e conversar com você, como eu falaria com você se estivesse sozinho em casa em uma pequena reunião social. Portanto, nunca há qualquer vibração quando encontro você ou 1000 ou 1 milhão. 1 bilhão não poderia me perturbar, pois falo por experiência própria, não estou especulando. Não preciso perguntar, é verdade? Sei por experiência própria que é verdade. Se um homem pudesse apenas se virar, ele deixaria de ser cego e seu coração não ficaria duro, então ele veria o mesmo ser que o enviou ao mundo. E ele e esse ser são um, e eu e meu Pai somos um. Eu me veria como um ser mais radiante, o Deus unigênito, o único Deus, e me veria exatamente como realmente sou. Agora, aqui, Paulo nos diz que todos os que foram batizados em Jesus Cristo, e ouçam todas as preposicionais, e em Jesus Cristo se revestiram de Cristo, e todos são um em Cristo. Você se conhece e é batizado. Ele é o amor infinito que envia você através deste mundo horrível, horrível. O amor fez isso.
O amor infinito faz você passar e você o queimou e foi queimado, você estuprou e foi estuprado, e você foi mutilado e mutila. Você fez tudo neste mundo. Então você se vira e tudo está perdoado. E você dá um banquete. E tudo que foi mutilado porque você usou essa parte fica perfeito quando você passa. Pois sede perfeitos como o Pai que está nos céus é perfeito, e naquele momento você é um com o Pai e você é perfeito e a perfeição passa, e todos por quem você passa são aperfeiçoados. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos gritam de alegria, tudo se aperfeiçoa, todos os papéis que você desempenhou. Estou lhe contando o que sei, não estou especulando, pois é o fim da minha jornada, bem no final. Então aqui eu digo para ter bom ânimo. Não importa o que você tenha passado e sua memória não o traga de volta, o que é misericordioso, o que você ainda terá que passar, suporte o que eu lhe digo esta noite, tenha isso em mente. Um dia você será batizado em Deus, o Cristo ressuscitado, quando você se virar e ficar de frente para Ele for incorporado ao seu ser. Ser batizado é estar completamente coberto por dentro. Não significa água, porque é o Messias, é Cristo. E o Messias é simplesmente aquele que é, bem, ungido com óleo. O que o homem faz aqui com a realeza, coloca óleo no peito, não tem nada a ver com isso. O que o Papa faz é obter um pouco de óleo que não tem nada a ver. Aqui está um fluido vivo diante de você, água viva. E quando ele te abraça, você simplesmente se funde nele, como se uma gota caísse no oceano, e você não é apenas a gota, você é o oceano, sem perda da identidade da gota. Portanto, todos são nesse estado, como nos foi dito, e todos os que são batizados em Cristo, a preposição é entrar diretamente em ter colocado. Vestir, procure em hebraico, e significa simplesmente vestir a roupa, cair na roupa e vestir-se com ela. Como é dito nas últimas palavras de Cristo no livro de Lucas. Permaneça na cidade até que seja revestido de poder do alto. Bem, o poder é Cristo, a sabedoria é Cristo. Indue é vestir. Espere até eu vestir você comigo mesmo. Então ele o veste consigo mesmo e você pode realmente dizer e literalmente dizer: eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Não lá fora quando eu digo Pai, nada lá fora. Quando digo Cristo, Ele não está lá fora. Deus, Ele não está lá fora. A coisa toda está acontecendo dentro de mim. Acredite em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Você não acredita? Ele pergunta. Mas, se você não acredita, então acredite pelo bem das próprias obras. Pois em verdade vos digo que as obras que faço, fareis e maiores do que estas fareis. Por quê? Porque vou para o Pai. Saí do Pai e vim ao mundo, ou novamente deixo o mundo e volto para o Pai. João 16 versículo 28. Assim, todo o vasto drama se desenrola em nós. Não tem nada a ver com nenhum ser que já nasceu mortal. Ele nasceu do alto e não anda pela terra como quem veio do ventre de uma mulher, exceto no conhecimento de quem veio do ventre de uma mulher o que aconteceu nele. E ele carrega o conhecimento de Cristo. Então, quem é Cristo? Aqui está o enigma dos enigmas. Como lhe perguntam em todas as Escrituras, tantos enigmas nos são dados. Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o nome dele e qual é o nome do Filho? Você pode dizer? Aqui no capítulo 30 de Provérbios versículo 4. Qual é o nome dele e qual é o nome de seu filho? Eu te digo o nome do filho, o nome do filho é Davi. Eu lhe direi o nome dele, pois se ele tem um filho então ele é pai. Seu nome é pai. Qual é o nome dele? Bem, me dê a próxima pergunta, qual é o nome do filho dele? Você me deu o nome do primeiro. Se ele tem um filho, então ele é pai. Não o chame de Deus, não o chame assim, apenas de pai. Ele tem o coração de pai, o coração de amor infinito, e David é o filho. Foi ele quem estabeleceu todos os confins da terra e os sustenta, tudo dentro de você.
E você é o servo sofredor dele, que é ele mesmo. Nesse maravilhoso. É o último dos cânticos do servo sofredor, aliás, capítulo 53 de Isaías, versículo 1, é chamada de última canção do servo sofredor. Quem acreditou em nosso relatório? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E então você conta como aconteceu com você, completamente revelado, completamente desvendado, diante daqueles a quem você tenta contar a história. Quando alguém te traiu e foi contar às autoridades, quando ele entrou e simplesmente revelou o braço e depois abraçou você, então estendi aquela cruz e te abracei e te beijei. Então seu braço foi descoberto. E você conta. Mas quem acreditaria que este poder agora reside em você, para ser exercido não aqui, não para demonstrar nada neste mundo, mas no momento da morte para estar à direita do Pai? E você é o Pai. Você é então a mão direita dele. Então aqui todo o vasto drama se desenrola no homem. Não há nada além de Deus. Não Deus-homem, apenas Deus. Você encontrará essa diversidade na unidade, assim como a unidade na diversidade. Então aqui. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Aqui está uma unidade composta de outras. Diversidade em unidade, eu sou, ou bem como a unidade eu sou neles, a diversidade. Eu habito neles e eles habitam em mim, e somos um. Você entendeu? Ele disse: Eu estou em você e você em mim. Assim como estou no Pai e o Pai em mim, eu estou em você, plural, e você, plural, e em mim, singular. Então aqui, diversidade em unidade, eu olho para mim mesmo e vejo meu mundo expandido, e agora vejo essa diversidade em unidade dentro de mim. Portanto, tudo o que vejo, embora pareça externamente, está dentro, em minha maravilhosa imaginação humana, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. William Blake, Jerusalém. Então eu lhe digo, continue, independentemente do que estiver reservado. Foi planejado, foi determinado o que as máscaras farão, como pensarão e como serão movidas. Esses, com base no que passaram até agora, se separarão e ouvirão, pois estão chegando perto do fim. Sem bajulação, você está no fim. Suas cartas revelam isso, cada um de vocês. Não estou dizendo isso para mantê-lo aqui, porque se você vem ou não, não faz diferença no meu modo de vida. Absolutamente nada, eu lhe garanto. Encerrei esta noite e viverei tão bem como vivo agora, pois não tenho nenhum desejo de morar em San Simeon. Isso é algo que aconteceu no meu passado, muito, muito tempo atrás, quando alguém tentava coisas terrenas e pensava que isso o manteria aqui para sempre. Isso é um caminho, há muito tempo na minha experiência. Minhas necessidades são pequenas. Não tenho desejo de nenhuma coisa como coisas, absolutamente nenhuma. Brilhar. O que, entre o que, sombras. Quando o maior dos grandes nunca andou na terra e nunca nasceu mortal. Estou tentando estabelecer algo aqui, para que as sombras digam o quão maravilhoso ele era. Não, tudo isso é avançar rumo ao fim inevitável, quando nos voltamos, e então vemos e o coração percebe. Quem? O Pai. E então ele nos abraça, pois o filho pródigo, voltou. Pois ele foi. Ele foi enviado. Ele voltou, o Pai o abraçou e ele se tornou o Pai. Então você sai, enviado, e volta como o Pai, e, portanto, você pode dizer no final: Perdoe todos os seres neste mundo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o poema de Blake, eu lhe digo, é verdade. Cada palavra disso é verdade. Eu experimentei as Escrituras. Posso lhe contar esses personagens, e que personagem que anda na Terra hoje ou que personagem que já andou na Terra que você e eu temos nos livros de história domina Abraão? Ouvi Ben-Gurion outro dia, acho que foi, Mitte de Press. Ele é um grande sujeito, agora tem 80 anos, mas aqui ele interpreta tudo literalmente neste mundo secular.
Uma pequena área chamada Israel, e ele fala de todas essas coisas como se estivesse escrevendo um pequeno livro de história. Um grande, grande sujeito, sem dúvida ele é, não tem a menor ideia das Escrituras. Oh, ele pode citá-lo de capa a capa. Mas ele não está sozinho. Eu tenho. A empregada íntima da minha irmã, ela tem muitas empregadas em casa, mas essa serviu ela quando os filhos dela estavam começando a nascer. Ela trouxe esta para sua casa e agora ela é uma senhora idosa, mas ela simplesmente está lá. Não faz muita coisa, mas ela não iria se aposentar, ela não quer se aposentar. Minha irmã iria aposentá-la hoje, aposentá-la há 15 anos, mas não, ela não quer se aposentar. Ela fica lá o dia todo, tem que forçá-la a tirar folga, mas ela consegue citar a Bíblia do começo ao fim. Não sabe nada sobre Cristo. Mas ela está a caminho e ela não sabe. Ela pode citá-lo como Ben-Gurion cita. Ah, ele cita, hebraico, é apenas o Antigo Testamento, mas ele não tem o menor conceito de quem realmente é Abraão, ou Isaque, ou Moisés, ou Jacó, ou qualquer um destes que nunca nasceram mortais. São estados espirituais eternos pelos quais passam os homens, e ele começa no estado de Abraão, o amigo, o companheiro de seu próprio pai, que agora está enterrado dentro dele. E ele sussurra em seu ouvido naquele estado, que é chamado de estado de Abraão. Ele lhe conta sobre o Evangelho, sua história de redenção, e você inicia sua jornada, ele não promete nada fácil. Você será escravizado enquanto usar a cruz, 400 anos. Não 400 anos, como você entende, mas enquanto você usar a cruz, este corpo. Então ele o trará para fora e você terá muito, muito mais do que tinha antes de entrar. Pois o poder e a sabedoria de Deus serão aumentados por causa deste desafio que ele colocou sobre si mesmo. Ele criou tudo, um mundo de morte, e se enterrou nele, como um desafio para sair vivo dele. E morreu. E morreu e morreu e morreu, enquanto fazia a sua jornada. No final ele voltou, virou-se e viu a si mesmo, o Pai Eterno. Agora ele poderia se fundir e se tornar um com o Pai Eterno. Então, todos que se voltam são um nesta unidade maravilhosa que é Deus. Então aqui está a diversidade e ainda assim a unidade na diversidade, assim como a diversidade na unidade. Agora, pense no que eu disse esta noite. É um enigma e os enigmas são coisas difíceis de entender. E o enigma dos enigmas é Cristo. Não há enigma maior. Eu lhe conto uma história, a história mais incrível do mundo, de alguém que nasceu, que eventualmente influenciaria a todos, que lhe contou a única verdade no mundo, e ainda assim ele não nasceu mortal. No entanto, ele nasceu. Eu lhe conto aquele que morreu e ainda assim ressuscitou dos mortos, histórias incríveis, todas resumidas em uma pessoa chamada Cristo Jesus. Ele não nasceu mortal. Ele nunca andou na terra como um indivíduo separado, mas ele surgiu no indivíduo e o homem experimentou tudo o que foi dito nas Escrituras. A chave foi então dada àquele em quem ele se desdobrou, e ele desvendou o enigma que é o Antigo Testamento. Pois o Antigo Testamento é um enigma, é um livro selado, e Cristo desperta no indivíduo e desvenda o enigma. E quando ele conta esse enigma sem solução, eles não acreditam nele. Aqueles que o conheceram intimamente, julgando-o pelos padrões humanos, não sabendo que a peneiração ocorreu antes de ele vir ao mundo, embora ele tenha aparecido no mundo entre irmãos e irmãs e entre outros, ele não era a mesma batata e tinha sido peneirado há muito tempo. Então ele começou a ser agitado desde cedo na vida e não conseguia ficar satisfeito com o ambiente em que foi colocado naquele momento. Naquele espaço e tempo secular, naquela idade específica, ele ficou inquieto porque sabia nas profundezas de sua alma algo diferente, e começou sua busca para completar o desvendar que havia começado antes disso. Então isso se desenrolou nele e agora ele está contando a história. E ele conta isso da melhor maneira que pode, mas sabe pela tradição que alguns ouvirão e a massa rejeitará. Haverá alguns que ouvirão e acreditarão, mas terão medo das reações da sociedade em que vivem e, portanto, ficarão calados e não mencionarão isso, nem com força.
Eles ouvirão seus pensamentos ou lerão o que ele tem a dizer em particular e esconderão o livro porque ele poderá ser visto por aqueles que ainda pertencem ao que é considerado a camada superior do mundo em que vivem. Isso é contado nas Escrituras no capítulo 12 do livro de João. Aqui, ouviram, muitos acreditaram nele, mas tinham medo dos fariseus e temiam que fossem expulsos das sinagogas. Bem, a sinagoga do mundo antigo ainda está conosco hoje em todas as denominações de igrejas, e elas estão sempre excomungando. Qualquer coisa que discorde do seu conceito tradicional de um mundo secular eles excomungam. E então, é claro, eles continuam cegamente e amanhã eles revisam tudo, trazendo-o de volta ao grupo. Agora os luteranos estão a pedir, como se Lutero se importasse, vá ao atual Papa Paulo VI que traga Lutero de volta ao rebanho, pois ele foi excomungado há centenas de anos. Os luteranos modernos ficariam muito felizes se Paulo VI redimisse Lutero e mais uma vez o trouxesse de volta ao rebanho. Você já ouviu tal bobagem? Não é Alice no País das Maravilhas ao extremo? Bem, este é o mundo atual em que vivemos. Eu digo para você perdoá-los, eles não sabem o que fazem. E isso vai desde o Papa até aquele que engraxa o sapato e se acha abençoado porque engraxa o sapato. Deixe-o despertar em você. Um dia você vai dar a volta por cima e a alegria que voltou. Fui levado diretamente à presença do Cristo ressuscitado. Eu não me virei. Se eu tivesse me virado, não estaria aqui. Fui levado à sua presença, respondi as perguntas feitas e incorporado ao seu corpo para poder completar a jornada. A qualquer momento entre agora e a inevitável partida deste mundo, eu me viraria e você lera o obituário de Neville e seria o fim da minha jornada. Eu terminei. Isso eu sei por experiência própria. Portanto, espero que esta noite tenha ajudado até certo ponto a desvendar o enigma. O maior enigma do mundo é Jesus Cristo. Como lhe foi dito, como citei esta noite. Acredite em mim. As palavras que eu vos digo não são minhas, são aqueles que me enviaram. Bem, aqui está um em seu próprio prédio e ele está ouvindo o que sabe que não escreveu. São palavras ditas por outro. Quem? Aquele que o enviou a este mundo para fazer o que está fazendo agora. Agora, vamos entrar no silêncio.